Começando pelas notícias financeiras, o ambiente ainda dominado pelas incertezas em relação às discussões sobre o teto da dívida americana e, por isso, as bolsas de praticamente o mundo inteiro ontem tiveram baixas, o dólar se desvalorizou face a essas incertezas nos Estados Unidos, as bolsas europeias caíram, mas o que chama atenção, um tópico que eu já tinha comentado ontem, é que a bolsa do Japão vem num rally de alta, mas só agora, em 2023, ela está recuperando os valores atingidos em 1990. Então, apesar de uma alta bastante expressiva, sobretudo desde 2010 na Bolsa do Japão, não dá para comemorar tanto assim porque são 33 anos de queda. E já que a gente falou do teto da dívida, as discussões no Congresso americano, ontem as sinalizações muito positivas, os congressistas ouvidos aí pelo Washington Post falando que o acordo deve ser finalizado ainda essa semana, que está bem alinhado os dois lados. Então essa sinalização muito positiva para o mercado financeiro, para a economia americana e de fato aí se evitando o desastre financeiro que poderia acontecer caso esse acordo não fosse alcançado. Falando um pouco mais da política internacional, essa semana vai ter o importante encontro do G7 em Hiroshima, no Japão, as principais economias do mundo se reunindo e parece que a linha buscada pelo Japão vai ser a de confronto com a China. Obviamente que o Japão sofrendo muitas pressões americanas para tensionar essa relação com a China e ao sediar essa reunião do G7, o Japão parece apontar que esse vai ser o caminho seguido pelo país. Então, o crescimento da China, botando muito medo nesses países ocidentais, em especial os Estados Unidos, obviamente, o que faz com que todo esse discurso focado aí na vítima prioritária dos Estados Unidos na atualidade, que é a China. A China, que nem dei grande destaque aqui, mas só para ressaltar, a China que vem promovendo um encontro alternativo ao G7 com os países da Ásia Central. Então é um modo aí da China sair dessa pressão negativa do encontro do G7, se aproximando mais desse entorno regional na Ásia Central. Então, obviamente, uma guerra de narrativas, mas vamos acompanhar se dessa reunião do G7 sai alguma medida concreta desses países, o que, obviamente, só vai contribuir para elevar ainda mais as tensões econômicas e geopolíticas na Ásia. Uma outra notícia muito importante de ontem: o presidente do ChatGPT, a empresa de inteligência artificial, que vem sendo o grande tema da atualidade, a grande discussão, e inclusive com repercussões aqui no Brasil, o tal PL da fake news, e esse depoimento do presidente do ChatGPT ao Congresso americano, muito curioso, porque coloca em perspectiva, do ponto de vista da própria indústria, que essas inteligências artificiais elas têm grandes perigos em torno do seu desenvolvimento. Então aí o presidente do ChatGPT admitindo esse risco da ferramenta, e um dos principais pontos destacado por ele nessa audiência é a questão de manipulação de informações, de fake news, do uso político, interferência em eleições, inclusive na americana, que é onde estava sendo a discussão, com o uso dessas ferramentas. Então é mais que urgente, é uma questão de sobrevivência para a política institucional estabelecida, fiscalizar, regular essas ferramentas com um potencial extremamente perigoso, não só para a democracia e para as instituições, mas eu vou além, para a própria humanidade. Porque a continuar essa apropriação privada dos lucros gerados pela inteligência artificial, já se fala em até 1 bilhão de empregos perdidos para essas ferramentas. Então a crise social de uma
expansão do uso dessas ferramentas é um risco que não é negligenciado nem pela própria empresa que está lucrando com essa inteligência artificial aí. Enquanto no Brasil aquele liberalismo infantil de que tem que privatizar tudo porque o setor privado é melhor que o setor estatal, independente de qualquer outra avaliação, um dogma para privatização, eu já chamei atenção ontem sobre a discussão bastante avançada, com amplo apoio, inclusive nos setores mais liberais da Inglaterra, para a renacionalização do setor de água. A água é uma necessidade humana, ela não pode ser submetida pura e exclusivamente à lógica do lucro. E a gente vê hoje que não se limita ao setor da água essa discussão na Inglaterra. E hoje o Financial Times traz essas mesmas pressões, um grande e importante sindicato inglês, colocando nesse pacote o setor de distribuição de energia. Com a crise da Ucrânia o ano passado, os preços de energia no Reino Unido simplesmente explodiram. Imagina você aí que está me ouvindo, se de uma hora para outra sua conta de luz vem com um valor 10 vezes, 8 vezes maior do que o que você está acostumado a pagar. Isso obviamente te quebra, né? Inclusive com evidências que, como as pessoas não tinham dinheiro para pagar a conta de luz, muitas tiveram que desligar o seu aquecimento durante o inverno, e se calcula em até 300 mil mortes na Europa em função dessa crise no setor energético. Então o frio matou até 300 mil pessoas que não tinham dinheiro para pagar a conta de energia. Então energia é uma necessidade humana também. E por isso a Inglaterra, pátria do liberalismo, dos ícones de Adam Smith, David Ricardo, Margaret Thatcher, hoje contestando sobre vários aspectos esse processo de privatização em vários setores. Ontem o da água, hoje o da distribuição de energia elétrica. A gente sabe que o Ocidente não gosta muito do Erdogan na Turquia, porque ele é um nacionalista e contesta políticas ocidentais, sobretudo de pressão à Rússia. Então existe, né, uma torcida da mídia ocidental, dos governos ocidentais, para a derrota do Erdogan. Isso não aconteceu na eleição do último domingo, onde o Erdogan saiu na frente, embora vá haver um segundo turno daqui a 15 dias, mas o mercado financeiro internacional, pelo seu porta-voz, um dos principais, o Financial Times, dando o recado para a Turquia, para os turcos, né, que se o Erdogan ganhar, vai ter mais desvalorização da lira. Então isso faz parte desse jogo que a gente conhece bem, do mercado internacional sempre tentando influenciar a política a seu favor, fazendo chantagem com os países para que esses países se alinhem aos interesses desse mercado internacional. A Turquia, como um país super importante, economicamente, geopoliticamente, Turquia, uma encruzilhada das rotas de comércio internacional há milênios, é obviamente objeto dessas pressões. E aí, só para mostrar, né, que essas pressões já vêm acontecendo, sobretudo desde a guerra da Ucrânia, a lira vem se desvalorizando muito fortemente, e aqui um dos motivos que explica é que as reservas internacionais da Turquia, elas entraram em terreno negativo, ou seja, tem uma saída muito forte de dólares da Turquia, o que leva a lira a desvalorizar, o que causa inflação, o que causa desemprego, o que obviamente degrada as condições políticas de qualquer governo que tenha que lidar com essa situação de ataque especulativo à sua moeda. Então, né, esse é um jogo aí bastante comum, bastante conhecido, bastante recorrente, e que está sendo usado, essa arma econômica, agora contra o Erdogan na Turquia. Uma outra notícia recorrente, que eu tinha citado o caso ontem, da França por conta dos Jogos Olímpicos, da Inglaterra,
E agora eu vou trazer aqui dos Estados Unidos. E o mesmo exemplo que muito se acusa certos países, e eu estou pensando na China nesse caso, de uma vigilância excessiva contra os seus cidadãos, o famoso crédito social, e que isso seria uma invasão de privacidade, e que não existe liberdade na China. De novo, também não existe na França, também não existe na Inglaterra, e também não existe nos Estados Unidos, onde esses sistemas de inteligência artificial, de reconhecimento facial, de câmeras de segurança espalhadas com grande densidade nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. E aqui no caso dos Estados Unidos, ainda mais cruel a situação, porque essa vigilância intensa em cima dos mais pobres. Então, né, se o mais pobre parou fora da vaga permitida, tem uma câmera lá para multar o cara. Se ele atravessou fora da faixa, tem uma câmera lá para multar o cara. E eu não vou entrar nos detalhes, mas não pagar multa de trânsito nos Estados Unidos pode dar cadeia, e isso é usado como método persecutório dos mais pobres que não têm o dinheiro para pagar a multa, deixa vencer a multa, e aí quando é parado na blitz é preso porque não pagou a multa de trânsito. E essas câmeras são usadas justamente para essa perseguição, para essa devassa na vida das pessoas mais pobres. E aqui o Washington Post traz uns dados muito interessantes, onde a gente vê, né, que no Louvre, por exemplo, tem uma câmera para cada 20 pessoas. No aeroporto de Los Angeles, que é um lugar, obviamente, de maior vigilância, o aeroporto, o Museu do Louvre também, né, para não ter nenhum dano às obras lá expostas. Então, uma câmera para cada 20 pessoas. Enquanto a gente olha em certos lugares nos Estados Unidos, e sobretudo em bairros mais pobres, chega a ter uma câmera para cada pessoa. Ou uma câmera para 3 pessoas, ou até para 10. Mas ainda assim, muito mais denso, né? Tem muito mais câmera por pessoa do que em lugares onde, sim, poderia se justificar essa atenção especial, como o Museu do Louvre ou o aeroporto de Los Angeles. Então, por que tanta câmera nesses lugares? Como eu falei, para devassar a vida das pessoas, quanto mais pobre a região, maior a tendência dessa vigilância. Então, controle social, está aí, né, o exemplo mais dramático que eu conheço, e nos Estados Unidos, ao contrário do que muitos alegam que outros lugares teriam. Não, controle social pesado em cima dos pobres americanos. E para finalizar hoje, uma notícia aí triste de que 60% dos pássaros silvestres da Europa sumiram, foram extintos nos últimos 40 anos. Então o uso de pesticidas, sobretudo, tem levado a esse extermínio dos pássaros no continente europeu. E aí, né, a reportagem do Le Monde traz os dados, país por país, variações, mas eu queria destacar, né, para não ficar alongando, a tragédia ambiental que é essa mudança no uso da terra, e sobretudo com o uso, né, de agrotóxicos e pesticidas nessas áreas de agricultura intensiva, tem tido como resultado o envenenamento dessas terras, e óbvio que os habitantes mais frágeis desse ecossistema estão sentindo isso, e essa redução de 60% da população de aves confirma esse dado, né? Então as aves são um desses habitantes mais frágeis dessas áreas de agricultura intensiva, com tanto de pesticida e agrotóxico, eles estão aí, né, caminhando praticamente para extinção.